E por fim, irmãos, o último sola é o soli deo gloria. Glória somente a Deus. Vamos ler juntos Isaías 42, verso 8. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Nunca dividiu. Nunca, jamais. Nós, constantemente, desde o Éden, tentamos roubar esta que é a glória que pertence somente a Deus. Não foi diferente na igreja no século XVI, naqueles que a lideravam. Mas sempre existem homens fiéis, o seu remanescente fiel, que se levanta para glorificar e para lembrar quem é o único que deve ser adorado, que deve ser glorificado. O século XVI, irmãos, foi um período onde a igreja deliberadamente trocou a adoração e a glória de Cristo pela adoração a objetos, lugares e pessoas. Você conhece alguma cultura assim próximo de você que passou a adorar objetos, lugares e pessoas? Parece que é uma epidemia globalizada, né? A facilidade que nós temos de nos apegar, de adorar e de idolatrar coisas, pessoas e objetos. Esse foi um grande problema detectado no século XVI, inclusive, infelizmente, dentro da Igreja de Cristo. Mas a Confissão de Fé, irmãos, de Westminster, nos lembra um pouco de quem é esse Deus a quem nós devemos adorar. Eu trouxe aqui um trecho, gostaria de ler com os irmãos. Diz assim, isso aqui é a definição da Trindade, ou uma tentativa de definição da Trindade, né? No segundo capítulo da Confissão de Fé. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia a todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devido todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós servimos, é o Deus
o único Deus que deve ser glorificado, que deve ser adorado. Irmãos, a semelhança do que houve no século XVI, quando olhamos para os nossos dias, talvez nunca vivemos uma época em que o homem tenta tanto usurpar essa glória que pertence a Deus, que só Deus deve receber. Portanto, este que é um dos grandes pilares do cristianismo, deve se fazer presente em nossos dias, de que a glória deve ser somente a Deus. Certa ocasião, um pastor foi pregar numa determinada igreja. Chegando lá, ele ficou surpreso porque as irmãs da SAF, as mulheres da igreja, decidiram colocar um bolo gigantesco assim, ao lado do púlpito, para embelezar a igreja. Era um bolo bonito de aniversário da igreja. E aí ele estava do lado de uma irmã e ele olhou para ela e disse: que bolo bonito. E ela disse: foi eu que fiz, para a glória de Deus. Ele disse: amém, irmã, glória a Deus. Diz que ao final do culto, depois de todas as comemorações, o pastor chamou à frente todas as pessoas importantes da igreja. Chamou o indivíduo que doou o terreno, chamou o presbítero emérito, chamou a primeira família que chegou na igreja, e aí ficou aquele monte de gente na igreja, e ele esqueceu de quem? Da mulher que fez o bolo. Esqueceu justamente da mulher que fez o bolo. E diz o pastor que quando o dirigente pediu para a igreja ficar de pé para orar e ela percebeu que nem ia ser chamada, ele ouviu ela sussurrando levemente: ano que vem não tem bolo. Ano que vem não tem bolo. Vocês lembram que ela disse que tinha feito pela glória de Deus, não foi? Nós fazemos isso direto, né, irmãos? Aliás, é o que a Bíblia diz, né? Que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Mas quantas gente não fica chateado, né? Porque não recebeu aquele elogio, ou tapinha nas costas, ou alguém citou o nosso nome. A igreja do século XVI, irmãos, sobretudo na sua liderança, estava esquecendo-se de quem de fato merecia a glória, merecia o reconhecimento. Por todas as coisas. Quem de fato deveria ser adorado, quem de fato deveria ter as pessoas aos seus pés, ajoelhada aos seus pés. Falar ajoelhada aos seus pés, essa noite, ontem à noite eu vi um testemunho no mínimo chocante, né? 5 ladrões entraram na residência de uma irmã lá da minha igreja, de um membro lá da igreja. Renderam ela e renderam o filho é taxista, e tentaram, e eles queriam dinheiro e eles não tinham. Num dado momento, eles disseram por volta de 4:30 da manhã, os ladrões dentro da casa, e se virou para o filho, né, que o filho é mais novo, e disse a ele assim: se ajoelhe. Todos armados, se ajoelhe. E o Tiago, é membro lá da igreja também, né? O Tiago disse: não, eu não vou me ajoelhar não. Que é isso, rapaz, você quer morrer? Se ajoelhe. Ele disse: não, eu só me ajoelho perante o meu Deus. Não vou me ajoelhar perante você nada, rapaz. E, resumindo, ele não se ajoelhou. Eu disse: Tiago, rapaz, olha, você passou de morrer, viu? Ele disse: rapaz, não ia me ajoelhar nada. Eu só me ajoelho diante do meu Deus. Talvez para alguns seja um exagero da parte do Tiago, sabe? Mas, irmãos, nós vivemos numa geração que tem, de fato, se prostrado diante de muitas coisas. E nós precisamos lembrar deste que é um grande princípio da reforma, que é a ideia de glória somente a Deus. Somente Deus deve ser glorificado, somente Deus deve ser louvado. Que o Senhor, irmãos, nos lembre destas 5 grandes verdades, do quanto precisamos viver somente pelas Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, e dando glórias somente a Deus. Que Deus assim nos abençoe e aplique o que aqui ouvimos aos nossos corações.